amigos e amigos que acompanham a TV Paraty. Nós estamos hoje aqui com mais uma rodada de conversa com os nossos candidatos. Hoje o tema é turismo e sustentabilidade. A gente está aqui com a Vera, da Trindade, com o Vaguinho de São Gonçalo e com a Juliana Frateschi. E a gente vai bater esse papo com vocês. Vou começar com uma rodadinha de apresentação. Então, aqui sempre à minha esquerda, Juliana. Olá, eleitores e eleitoras de Paraty, tudo bom? Meu nome é Juliana Frateschi, eu sou candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Meu número é 13.000. Eu tenho 43 anos, sou chefe de cozinha, mãe de 3 filhos, casada. Trabalho desde que cheguei em Paraty há 18 anos com turismo e gastronomia. E sempre trabalhei pelo turismo sustentável, pela gastronomia sustentável, sempre participando de projetos como o Fórum Delis, a Agenda 21, para que a gente tivesse um turismo de qualidade e menos predatório, tá? Eu conto com o voto de vocês no dia 15, meu número é 13.000. E vote 15 Vidal. Olá, comunidade de Paraty, população, eu sou o Vaguinho de São Gonçalo, candidato a vereador, e hoje esse tema tão importante para a gente trabalhar, a questão do turismo e a sustentabilidade, muito importante na cidade, essa grande economia, e eu me orgulho muito de poder estar aí como candidato e poder estar na Câmara de Vereadores para legislar e cada dia mais trabalhar essa pauta que é muito importante. A sustentabilidade no município de Paraty é o que a gente busca, uma cidade que tem belezas naturais, um povo tradicional, encantador, e é isso que faz com que a cidade de Paraty seja essa cidade especial. E o turismo, na cidade, eu sempre trabalhei com isso, Então, o turismo de base comunitária hoje é uma das grandes atividades que a gente precisa estar fortalecendo, porque esse é o turismo que nós acreditamos que inclui a sociedade, que inclui as comunidades e que trabalha fortalecendo aí as 3 economias que eu não posso deixar de citar, a pesca e a agricultura. Ontem eu tive o prazer de fazer uma live tratando desses assuntos, e o turismo de base comunitária ele busca fortalecer essas atividades, incluindo e levando cada vez mais o turismo para as comunidades. Paraty tem um potencial fantástico para essas atividades, e eu quero estar na Câmara de Vereadores trabalhando, legislando, melhorando a legislação, olhando para o todo, não esquecendo que o turismo ele é uma grande economia, talvez uma das indústrias que mais impacta no modo de vida tradicional. Então a gente precisa estar atento, cada vez mais trabalhando para esse turismo ser inclusivo, para que a gente consiga incluir aqui em Paraty, tem uma particularidade, o turismo náutico, e incluir principalmente essas atividades que estão aí, os pequenos barqueiros, que estão ali no cais, e principalmente que ele chegue até as comunidades da costeira, da zona rural, para que ele possa cada vez mais fortalecer as bases para dentro da comunidade. Então, por isso, eu estou candidato, Vaguinho de São Gonçalo, e meu número é 13333, e conto aí também com o apoio de vocês para votar em Vidal e Pastor Isaac 15. Olá, eleitores e eleitoras. Eu estou como candidata a vereadora Vera da Trindade, com o número 13999, e venho de uma comunidade onde o turismo realmente se tornou a maior fonte de renda. E junto com essa maior fonte de renda, acabamos, assim, como comunidade, deixando, na sua maioria dos moradores, deixando a sua prática de turismo comunitário, turismo de base comunitária de lado. Poucos hoje
exercem esse turismo, fazem dele realmente o seu sustento. Então eu vejo Trindade hoje como um exemplo de comunidade a ser seguido, que realmente traz o seu sustento, o seu ganho do turismo, mas também da forma negativa que é o turismo de massa, né? Paraty, no geral, ele tem essa potência de ser um lugar turístico de natureza, de práticas, né, voltadas com a natureza, e se vende muito bem, né, porque são fotos e lugares maravilhosos. Você vai pela costeira, cada lugarzinho de Paraty é uma preciosidade, né? Só que como controlar tudo isso? Como que a gente vai fazer para realmente, com a abertura agora de Paraty Cunha, né, segundo o Sebrae, após pandemia, os lugares que estiverem a 300 quilômetros dos grandes centros, eles não vão sofrer tanto com a pandemia, porque as pessoas, devido ao baixo poder aquisitivo, devido à pandemia, vão dar a prioridade para esses lugares. Então, nós já recebemos, né, uma grande massa de turistas, vamos continuar recebendo, né? E como fazer com que esse turismo realmente chegue a lugares tão belos que ainda existem em Paraty e que são desconhecidos, e que as pessoas não sofram com o turismo de massa. Então, eu me coloco nessa condição de ter a experiência de 4 diretorias na Associação de Moradores de Trindade, tendo a experiência desses anos em Trindade, desse turismo de massa, trazer um ordenamento turístico não só para Trindade, mas também para Paraty. Sou Vera da Trindade, 13999. Bom, a Vera puxou essa bola da questão do turismo predatório. Então eu queria, na verdade, que vocês discorressem sobre 2 coisas. O primeiro é essa questão do turismo predatório. Então a gente está numa cidade que é patrimônio da humanidade, né, da Unesco. Isso traz coisas boas e coisas ruins. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que esse turismo não é voltado para a população paratiense. A população paratiense só trabalha nesse turismo. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, a questão do turismo de massa, né, que a Vera chamou e que eu chamo muito de turismo predatório, é porque realmente ele acontece de uma maneira muito desordenada, né? E como a gente vive disso, e é praticamente a nossa principal fonte de renda, a gente acaba, até as próprias comunidades vivenciam a Trindade mesmo, né? Cada quiosque tem quantos funcionários e tem quantas pessoas que vivem daquilo. Então, ele ficou desordenado, e por mais que seja uma comunidade de resistência, que a gente sabe, talvez não esteja tendo um caminho para se organizar, e talvez algum projeto de lei e vereança tenham que estar, né, fortalecendo essa comunidade. Eu tinha pensado outro dia, por exemplo, em ter um estudo técnico que viabilizasse quantidade de pessoas, enfim. A questão da população paratiense não participar efetivamente dos eventos da cidade, porque olha só, o turismo de Paraty é muito rico, o calendário cultural de Paraty é muito rico, né? Você tem eventos praticamente que o ano inteiro, coisa que as cidades litorâneas normalmente não têm. Você vai para algumas cidades aqui, por exemplo, do norte de São Paulo, a temporada, carnaval, os feriados, o resto não tem mais nada. E Paraty tem esse calendário. Só que as pessoas não têm acesso. A população da cidade participa dos eventos religiosos e um ou outro festival, né? Então, a gente precisa pensar em políticas públicas de inserção, né? Eu acho que é basicamente isso. A gente precisa trazer as pessoas da cidade que não só trabalhem para o turismo, mas vivenciem. A gente tem o turismo náutico, a gente tem a pista de skate na Praça da Paz, a gente tem os espaços escolares que a gente pode aproveitar e trazer a comunidade para fazer eventos nas escolas municipais,
Seja lá, eu pensei numa festa do sorvete, sabe? Em São Paulo tinha muito isso, as escolas tinham, sabe? Trazer as pessoas, né? Oficinas de artesanato, enfim, eu acho que tem muita coisa para fazer. E o que a Vera falou é muito sério, gente. A gente vai passar por um ano aí, o próximo ano pelo menos, de um turismo muito forte. A gente reabriu agora, em agosto, e a gente vê o que está acontecendo na cidade. A cidade está tomada e sem nenhum ordenamento, né? E até essa questão, por exemplo, as pessoas não estão usando máscara, não tem fiscalização, entendeu? Então, a gente está vendo o que vai ser, né? Vamos para a temporada aí o que vai ser, né? Então, a gente tem que pensar muito seriamente em como ordenar esse turismo e como levar a esses lugares desconhecidos e ao fortalecimento da economia local e ao fortalecimento da cultura local, né? Meu nome é Juliana Frateschi, meu número é 13000, vote em mim no dia 15, vote 15 com Vidal. Acho que é muito importante, né, a gente ter esse olhar, né, para a cidade de Paraty, que ela tem um turismo espontâneo, né? Paraty não precisa nem fazer propaganda, né? O destino Paraty já é, por si só, a sua própria propaganda. Eu penso que a gente precisa trabalhar, né, na legislação. Então, o plano de desenvolvimento turístico, né, da cidade de Paraty, ele precisa ser construído, né? E para que você tenha uma visão geral da cidade de Paraty. Uma vez que você tem o plano de desenvolvimento turístico, né, discutido, né, trabalhado com os diversos setores, a partir daí você pode desenvolver as políticas públicas para cada setor. Tem um processo em Paraty que é sempre muito criticado, a questão da informalidade, seja das pequenas pousadas ou dos comércios. Como que a gente trabalha, né, não com um aspecto apenas só fiscalizatório, de ir lá, de dar a multa, mas que a gente crie um plano para que essas pessoas que trabalham com o turismo possam ser cada dia orientadas, né, e dizer para elas que ela é muito importante para o turismo, né, para essa economia. Então a gente precisa estar na Câmara como vereador, né, dialogando, né, com as secretarias que são secretarias, né, que estão vinculadas ao Executivo, estar em debate com o Executivo para que a gente possa colocar em prática esse plano de desenvolvimento turístico da cidade de Paraty. E o turismo de massa, né, que são, muitas das vezes, eles estão mais voltados para as praias, que é o turismo de praia, né, e aí tem aqui o exemplo da nossa companheira Vera, que é da Trindade. A gente vê o quanto a Trindade sofre, né, porque é um dos destinos de praia mais importantes de Paraty. A praia de São Gonçalo também, que é uma das grandes receptivos. Temos aí também as praias da costeira, em especial aí a Praia do Sono também, que em alguns períodos essas praias, né, ficam superlotadas. Então, uma vez que a gente consiga, né, criar, né, o plano de desenvolvimento, onde vem associado aí ao estudo de capacidade de carga, onde que essas ilhas que recebem, né, muita quantidade de turista, a gente precisa ter esse trabalho. E Paraty, por ser patrimônio da humanidade, o que fez isso é a relação dos povos, né, que estão aqui nesse território, que fazem um turismo diferenciado, aquele turismo de você ir numa barraca, de você conhecer o dono, de você se relacionar com as pessoas, de contar a história, né? Então isso é o turismo que a gente quer para Paraty, e uma vez que tem esse turismo de massa, você não tem tempo nem de conversar com o turista, né, que está na nossa cidade. Então essa é uma das plataformas que eu quero trabalhar na Câmara de Vereadores, e por isso eu peço, né, que você vote Vaguinho de São Gonçalo, 13333, e Vidal e Isaac para prefeito. O turismo, quando ele chega de uma maneira na comunidade e ele realmente resolve a questão financeira dessa comunidade. E no começo é isso, é uma relação com o turista muito boa. Você abre a sua porta, ele vem, ele participa, ele sabe da sua vida, você sabe da vida dele, porque você toma café junto, prepara muitas vezes um almoço junto. Só que depois, você tinha um quarto, você passa a ter 2, 3 quartos, daqui a pouco você tem uma pousada com 23 quartos.
e aí esses 23 quartos você não vê mais ninguém. O turista vai lá e deixa o seu dinheirinho, você cumpre o seu trabalho, e é isso, essa relação. E eu vejo, porque nós em Trindade, a minha família, fomos uma das primeiras pousadas na Trindade. E foi em 1987. E tinha crianças, né, naquela época, que hoje são adultos e que vão ainda lá em casa. E a gente continua com o mesmo número de quartos, 6. Porque foi essa nossa ideia de sempre ter essa, né, pousadinha onde a gente se relaciona com as pessoas. Só que hoje eles falam: ai, Vera, eu só venho fora de temporada, fora dos meses feriados, porque senão a gente não conversa. A gente não consegue conversar com vocês, a gente não sai para pescar, para tirar marisco, a gente não consegue ir na roça com vocês, entendeu? E as pessoas querem isso, eles querem um diferencial. Então, quando eu ouço o amigo Vaguinho falar do plano realmente de desenvolvimento do turismo, a gente tem que partir para isso, porque há comunidades ainda que o turismo não chegou. Então, tem que demonstrar para elas que esse turismo de massa que hoje, né, se vê ganhando muito dinheiro na Trindade, entre aspas, porque há um grande prejuízo da natureza, há um grande prejuízo para nós mesmos, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Isso não é importante. O que é importante é um turismo de qualidade. E quando a gente pensa também na questão dos eventos, né, os eventos hoje eles são centralizados, né, no centro histórico, longe, né, de Costeira, longe de Trindade mesmo, que fica no 2º distrito, e isso requer mobilidade, você não tem ônibus, né, ou você trabalhou o dia inteiro, você não, e aí o evento é à noite, e aí você não tem essa possibilidade de vir. Também tem o evento, a cidade enche, você vai trabalhar. Então, realmente, há necessidade desse pensamento, como que nós vamos ordenar tudo isso, para que a gente possa ter também, como morador da cidade, desfrutar dessa cidade. Eu tenho um primo que ele fala assim: eu vou entrar de férias, eu vou para Trindade, eu vou passear em Trindade. Por quê? Ele não passeia em Trindade, né? Então, as pessoas têm que ser inseridas nesse planejamento turístico em Trindade. E aí, como candidata, a minha ideia é realmente trabalhar o ordenamento da Trindade dentro do plano diretor. Sou Vera da Trindade, 13999 e Vidal 15. A gente falou da questão do turismo, que não é voltado para as pessoas daqui, falou do turismo predatório, que é... Então agora a gente tem que falar sobre as possibilidades de solução disso. Então o que um vereador pode fazer, o que vocês pretendem fazer para dar soluções para esse problema? Bom, são muitas pautas, né? Na verdade, assim, é muita coisa que dá para fazer realmente. Tem muita coisa para trabalhar. Eu acho que pensando na inserção das comunidades, no aproveitamento da cidade, eu acho que a gente podia pensar assim, por exemplo, em organização de torneios de skate, de mountain bike, que a comunidade se apropriasse das aulas de vela, por exemplo, e a gente tivesse torneios e competições de vela, mas que a comunidade participasse mais disso, porque hoje isso é voltado, a aula de vela é voltada para a elite de Paraty. A ocupação das escolas, o município utilizar as escolas para ter eventos nos seus bairros, para que a comunidade participe mais. A utilização da Praça da Paz como para eventos maiores, né? Eu acho que tem muita coisa para fazer. O campeonato de surf na Trindade, olha só, né? Não fica só aquela coisa de vai lá e senta no quiosque, né? Você pode ter milhões de atividades na Trindade voltadas para o esporte, principalmente, eu acho. Eu tenho algumas coisas que eu acho importantes, por exemplo, eu tenho um projeto de revitalização do mercado do produtor rural, onde isso entra no turismo porque é para ele virar um ponto turístico efetivo e que o agricultor familiar, o agricultor
tome aquilo para si e aquilo vire e fomente tanto o turismo quanto o atendimento às suas necessidades, né? Tem que sobreviver disso, né? Então a revitalização do mercado do produtor rural é uma. Eu tenho um projeto de compensação de carbono que eu queria que todas as empresas de Paraty fizessem e fosse subsidiado pela prefeitura ou de alguma maneira em isenção de imposto ou mesmo subsidiado. Eu acho que seria super importante. Uma revitalização e ordenação do cais é imprescindível, né? Uma organização melhor do mercado de peixe para fortalecer a pesca, né? Para fortalecer, ele já existe, ele já está montado, mas pode melhorar, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer. É o que eu falo sempre. O que Paraty precisa é de gente que queira trabalhar, tá bom? Meu nome é Juliana Frateschi, 13000, dia 15, vote 15 com Vidal. Acho que uma das coisas que eu pretendo trabalhar na Câmara de Vereadores é, como eu disse, o plano de desenvolvimento turístico. A gente precisa fortalecer e cobrar do Executivo que faça. Já trabalho também com algumas ações diretamente na comunidade visando, né, o ordenamento. Então, São Gonçalo, por exemplo, que é um dos grandes receptivos de praia, nós estamos dialogando, né, com o Executivo para fazer um ordenamento dos quiosques, né, construir as áreas de receptivo, a área que, por exemplo, o turista chega para ir para a Ilha do Pelado, para a Ilha do Cedro. A gente precisa trabalhar e fortalecer cada vez mais um ordenamento ali para que tenha, né, um ponto único de comercialização e que o turista seja bem recebido. Também tem trabalhado a questão, né, que ainda precisa cada vez mais fortalecer, que são as trilhas, né, que vão para a mata, para a cachoeira, e estão muito em diálogo com as unidades de conservação. Nós já abrimos esse diálogo com o Parque Nacional da Serra da Bocaina, para que as cachoeiras que estão ali, né, na comunidade de São Gonçalo, elas fazem parte também, né, de um circuito, né, de turismo mais voltado para as cachoeiras. Quando você está fazendo uma trilha, por exemplo, para uma cachoeira, você pode ali, observação de pássaros, você tem um monte de coisas que você faz que cada vez mais fortalece a comunidade dentro do seu território. E também, né, eu acho que a gente precisa olhar para a legislação e fazer cumprir algumas coisas que já estão lá. A questão do turismo na escola, né? Existe já a lei que obriga, né, as escolas a trabalharem com turismo, e aí sim a gente consegue formar cidadãos mais conscientes na cidade e cada vez mais, né, fortalecendo essa economia. E principalmente, né, o papel do vereador é estar atento a essa legislação que precisa cada vez estar sendo melhorada. Então esse é o nosso trabalho na Câmara de Vereadores, estar o tempo todo atento, dialogando com os setores da cidade, em diálogo, né, com o trade, né, de turismo, para que a gente possa fortalecer e que esses principais, né, meios, né, que trabalham aqui o turismo, eles precisam ter a sua responsabilidade social. Então, as grandes empresas que hoje trabalham na cidade, elas precisam também fazer atividades, precisam fortalecer as comunidades, e aí a gente garante um turismo de qualidade na cidade de Paraty. Então, esse é o nosso papel na Câmara de Vereadores, estar atento à legislação, fazer cumprir a legislação e, principalmente, trazer todos os setores que trabalham com turismo para um debate, para um diálogo, para que a gente possa fazer o melhor para Paraty, garantindo cada vez mais, né, um turismo que seja inclusivo e que as comunidades participem e que elas sejam também beneficiadas. E por isso eu peço o voto de vocês, Vaguinho de São Gonçalo, 13333, Vidal e Pastor Isaac, 15. Eu vejo que não tem como pensar em turismo sem pensar em ordenamento. Não dá para você... A experiência que a gente traz de Trindade é exatamente isso. Você pensar em turismo e atrativos, né, e sem pensar como que você vai receber essas pessoas, a quantidade de pessoas, né? Eu ponho bem o exemplo da nossa piscina natural. Na pandemia, nossa, você foi para lá, voltou aquela água cristalina ali da piscina, voltou os peixinhos, e aí quando abre novamente, foi aquele boom novamente, e aí você já não tem aquela preciosidade que tinha.
Então, tem que haver um estudo de capacidade de suporte. Eu acredito que Trindade pode ser um plano piloto para outras comunidades. Você, quando faz o estudo de capacidade de suporte, e isso é um viés que eu trago para a minha candidatura, não só fazer o estudo de capacidade de suporte de Trindade, mas de outras comunidades também, né? E a partir de então, você ordenar o turismo naquela localidade. Outra questão é as potencialidades que tem o lugar. Trindade hoje vende a natureza, mas nós também podemos ter observação de pássaros. Temos a prática esportiva. Hoje as pessoas, né, têm o voo livre na Trindade, tem o surf, tem a pista de skate. Então, em outras comunidades, qual é o potencial da outra comunidade? Eu tive ontem na Ilha do Araújo e passei pela cooperativa de mulheres descascadoras e pescadoras. E aí a senhora falou para mim que elas existem há 15 anos. Vai lá ver a cooperativa. Como que vai? É um ranchinho, né, desde então. Então você tem que pegar lá, é um potencial, tá? Há 15 anos. Como é que você fomenta? É só a festa do camarão na Ilha do Araújo? Não. Né? Você pode fazer outras festas que até mesmo giram o dinheiro dali de dentro. Né? A Trindade também tem o Festejo Caiçara, que é uma festa para ali. Campinho tem a sua festa, São Gonçalo, né, tem a sua festa. Então, outras comunidades, Festejoar, né, no Sono. Então, a gente tem que alencar essas potencialidades e realmente fazer desse turismo espalhado por todo o ano, né? Não apenas os feriados que já estão no calendário nacional, mas criarmos também os nossos calendários locais. Eu acho que isso é uma forma da gente fomentar o turismo e também educar, trazer uma educação, né? Então, eu também apoio a criação do Observatório de Turismo. Tá? Conto com seu voto, peço o apoio de vocês. Há meios, sim, da gente ordenar e fomentar o turismo e de sustentabilidade para nossas comunidades e para a cidade de Paraty. Vote Vera da Trindade, 13999 e Vidal, 15. Bom, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo. Eu agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente. Foi ótimo, apesar de ser pouco tempo. Ao longo dessa semana a gente vai soltar mais, né? Vamos ter outras conversas. Então agora eu peço para que vocês vendam o peixe de vocês, né? Falem o slogan, o número. E dia 15, vote 15. Oi, pessoal. Então, meu nome é Juliana Frateschi, meu número é 13000. Meu slogan é Inclusão Social e Cidadania, Turismo e Gastronomia. Eu conto com seu voto no dia 15, 13000. E vote 15 com Vidal. Um abração, espero vocês na urna. Eu sou Vaguinho de São Gonçalo, uma voz das comunidades. Meu número é 13333 e no dia 15 vote Vidal, 15 e Pastor Isaac. Vaguinho de São Gonçalo, uma voz das comunidades. Costeira e Cidade, agora é Vera da Trindade. Por mais mulheres na política, vote 13999. E no dia 15, Vidal, Isaac.